Boa noite, graças a Deus. Essa música que está cantando é uma música muito conhecida. Ela também está no produto cristão. É a Noite de Paz. Tu
ver aonde. Nós vimos não o que o povo veio, mas aonde esse Salvador nasceria. Em Profeta Miqueias, no capítulo 5, versículo 2, vai nos mostrar, vai deixar essa profecia registrada. Miqueias 5, no versículo 2, diz assim: E tu, Belém Gata, pequena demais para figurar com um grupo de milhares de Judá, de ti que nascerá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde a eternidade. E amém. Era de Belém, aqui o profeta falou, deixou registrado, que ali naquela cidade pequena, de poucos habitantes, lá nasceria o Salvador. E nesse momento eu queria passar para o coral, que vai entoar louvores nessa noite, e que todos os irmãos recebam com alegria as músicas que serão cantadas aqui. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a todos que aceitaram e atenderam ao nosso convite nessa noite. Como vocês podem ver, os dias passam rapidamente e parece que foi ontem que comemoramos o Natal. Em segundo lugar, eu quero apresentar-lhes a história de uma menina, Aninha, uma menina que tinha tudo que uma criança pudesse desejar, porém ela não era atualmente feliz. Faltava-lhe algo, faltava o presente maior. Nas vésperas de Natal, o seu pai, um próximo empresário, contratou-lhe como mordomo para levar a sua filha em uma fantástica viagem em busca desse presente maior. A história é mais ou menos assim. Você sabe que eu amo muito você, não sabe? É claro que sim. Você já está de férias? Sim. Lembra-se da promessa que eu fiz? Lógico, como eu esqueci dela. Você disse que me daria um presente maior. E é exatamente isso que eu vou fazer. Mas você terá que poderá viajar se quiser. Para isso, prepare para o seu cumprimento ideal. Quem? Chama-se Pierre Morton. Ele é a única pessoa que pode te ajudar. Já posso ouvir o som das grandes metrópoles da terra. Os meninos que vendem notícia dizendo: extra! Menina brasileira encontra neste Natal o presente maior. Que legal! Eu saio por aí, vou ajudar o planeta. Como coração terminará quando eu encontrar o presente maior. Eu vou sair por aí, vou conhecer Nova York, Istambul, Pequim, Israel e Paris. É tudo que eu sempre quis. Eu vou mostrando o presente maior, até de metrô, de avião, de trem. Se você quiser, pode vir também. Eu vou mostrando o presente maior, até de metrô, de avião, de trem. Se você quiser, pode vir também. Eu vou sair por aí, vou vasculhar o planeta. Eu vou! Com licença, minha querida, vim para servi-la. Já sei, o seu que é? Exatamente. Mas pelo que vejo, a minha menina está com pressa. É claro, vamos em busca do presente maior. Eu entendo.
fazer a sua bagagem e despedir-se do seu pai? Tá legal, estarei pronta em alguns minutos. Maravilhoso! Eu penso que precisaria da ajuda dos meus queridos ajudantes. Mas que prazer! Sejam muito bem-vindos, meus queridos ajudantes. Glórias ao Senhor, que o mundo submeteu, nascendo de mulher, numa estrebaria. Glórias a Jesus, que veio trazer luz, a noite tão escura e vazia. Jesus, eterno Salvador, Jesus, poderoso, Jesus, forte conselheiro, Jesus, maravilhoso. E acontecerá que naqueles dias a Virgem conceberá e dará luz ao menino, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Pai Eterno e Príncipe da Paz. Jesus, eterno Salvador, Jesus, poderoso, Jesus, forte conselheiro, Jesus, maravilhoso. Jesus, maravilhoso. Estou pronto. Sensacional, Aninha! Mas, antes de partirmos, eu preciso lhe dar 3 pequenas recomendações, assim como para todos que estão aqui nesta noite. A primeira, nunca se deixe levar por aquilo que os seus olhos estão vendo. O seu coração poderá se enganar e, consequentemente, você fará a escolha errada. Em segundo lugar, o presente maior pode estar mais perto do que você imagina. E em terceiro lugar, e talvez a mais importante de todas, é que quando você finalmente encontrar esse presente maior, você saberá. Porque esse presente maravilhoso, o fogo não pode levá-lo, a água não pode dissolvê-lo, o ladrão não pode roubá-lo e a praça não pode corroê-lo. Você está pronta? Sim. Então, como dizem vocês, Vamos nessa! Dias se partiram para encontrar
receber muitos presentes caros, Aninha não estava satisfeita, pois ela desejava o presente maior. Assim também muitas pessoas se deixam levar pelos presentes neste dia. No Natal, o verdadeiro significado está em quem Deus nos deu. Cristo, o verdadeiro aniversariante, muitas vezes é esquecido, embora seja Ele o maior presente para a humanidade. Não somos nós que oferecemos algo a Ele, mas é Deus que por graça nos oferece Jesus para a salvação. Salvação vem de Deus que transforma corações, que Cristo não seja lembrado apenas do Natal, mas é reconhecido e adorado todos os dias da nossa vida como Senhor e Salvador. O que foi, Aninha? Por que você está chorando? Estou cansada de procurar. Procurar o quê? Presente maior. Meu pai já me deu todos os recursos que eu precisava. Dinheiro, talão de cheques, cartão de crédito, e eu não encontrei. Sempre que achava um presente legal, o Pierre falava.
quando ela acertou, o seu recurso não tinha valor. Uma voz indefinida ressuscitou e me dizia: Jesus Cristo é o Senhor. Ela abriu o coração e algo não aconteceu. O Cristo de Belém em seu coração nasceu e agora ela sabe. Ele é o presente de Maria. 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 Ele é o presente de Que legal! Encontrei um presente maior! Que legal! Eu posso andar por aí, vou avisar o planeta, pois agora eu já encontrei a Jesus, o Senhor. Extra! Menina brasileira encontra dentro Vamos nessa desejar a todos um Feliz Natal. Feliz Natal! É o desejo de toda a família da Igreja Cristã Evangélica em São Félix do Xingu. Louvado seja o nosso bondoso Deus, pois o Salvador nasceu. Glórias ao nosso Deus, que através do seu Filho Cristo Jesus, dado em sacrifício por nós, temos vida e vida abundante. Eu peço para que a igreja possa abrir a sua Bíblia no livro do Evangelho de Lucas, capítulo de número 2. Lucas 2, do versículo 1 até o 20. Lucas capítulo 2, do versículo 1 até o 20, estou lendo na versão Almeida Revista Atualizada, e os queridos presentes podem acompanhar em suas Bíblias o texto que diz assim: Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do Império para recensear-se. Este primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um na sua própria cidade. José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa da família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completar-lhe os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou-os e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam seu rebanho durante as vigílias da noite. E o anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhe disse: Não temas, pois aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus, dizendo: Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens, a quem
e ausentando-se deles, os anjos para o céu diziam aos pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura, e vendo, divulgaram o que lhes tinham dito a respeito deste menino. Todos que ouviram se admiravam das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Amém. Oremos neste momento. Deus Pai, Santo, Todo-Poderoso, Senhor e Soberano, diante de Ti estamos nesta noite, Senhor, frente à Tua palavra, a qual lida nesta noite foi, Senhor. Aqui, meu Deus e Pai, eu rogo a Ti para que o Teu Santo Espírito venha a nós em nossos corações e possa vir a nos iluminar, meu Deus e Pai, para que a entendamos, a compreendamos, que o Teu Santo Espírito abra os nossos olhos para que possamos Te ver, abra os nossos ouvidos para que possamos Te ouvir, Senhor. Que a boa palavra, Senhor Deus, nesta noite caia em solos férteis e possa produzir muitos frutos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Eu quero iniciar o sermão desta noite falando de uma figura muito conhecida, às vezes chamada de Santa Claus, ou às vezes conhecido como Henrique Pascoeiro, ou então ainda como um bom velhinho, ou São Nicolau. São apenas alguns dentre vários os nomes que é dado para o então conhecido como Papai Noel. São Nicolau foi então um bispo que viveu no século IV, numa cidade antiga, que hoje fica na atual Turquia. Sua vida tem diversas faces e não atestada por nenhum documento histórico de forma autêntica, verídica. Geralmente é atribuída ao relato que Nicolau era filho de pais ricos, mas que ficou órfão ainda muito jovem e empregou toda a sua riqueza para ajudar os pobres e aos enfermos, tendo a sua vida dedicada para auxiliar os necessitados, especialmente jovens e crianças. Em 1930, há então aquela grande empresa de refrigerante vermelha e branca, que eu não vou dizer o nome, vocês já sabem qual é, encomendou a um artista uma versão deste Papai Noel de uma forma menos rígida, mas do que eram as suas imagens. E então redesenhou como este Papai Noel, com o visual que a gente tem hoje, esse senhor bem forte, barrigão, com aquela roupa vermelha, com uma campanha de marketing muito bem feita, foi transformada em um ícone e também em muitos grupos. De 31 a 64, as propagandas dessa empresa foram ilustradas com os desenhos mostrando o Papai Noel entregando brinquedos, brincando com eles, parando para ler uma carta e saborear aquele gostoso refrigerante que a gente já sabe qual é. Mas para o mundo, nós vemos atualmente, diante disso, que ele está completamente desajustado. Ele pega uma história e transforma em apenas objetivo próprio. Isso é por causa do pecado que deturpa todas as coisas, principalmente a imagem do Cristo, o Salvador. Os cristãos também comemoram neste mesmo período o Natal, mesmo que não seja nessa época do ano, de fato, onde Cristo nasceu. Mas o Natal significa nascer, mas não o nascimento de propagandas, o nascimento, na verdade, do Salvador. E é sobre este nascimento que trataremos hoje, que veio em uma grande notícia dizendo: nasceu o Salvador. E esse nascimento, ele se deu conforme havia sido prometido, conforme anunciado a pecadores, e teve um resultado na vida deles, resultando em salvação. E como nós vemos nesse texto bíblico, ele foi prometido. Lucas, em sua pesquisa minuciosa para Teófilo, ele nos entrega uma confirmação histórica detalhada, onde ele diz que Jesus nasceu na época em que
pai, na verdade, o seu nome era Caio Otávio ou Otaviano. Seu nome, na verdade, era seu título e significava majestoso, sublime, supremamente reverenciado. E eu particularmente me sinto maravilhado com a Escritura e me sinto atraído quando o autor bíblico ele faz essas menções e vemos exatamente um contraste entre um imperador do Império Romano, um rei e o verdadeiro rei Jesus. Ele que de fato é majestoso, sublime e supremamente adorado. Não um homem que se auto-intitula, mas Cristo Jesus, o Filho de Deus. Outro contraste é que o próprio César Augusto unificou o império e trouxe, contribuindo para a Pax Romana, que se chama de paz do império, onde a religião poderia avançar tranquilamente, sem nenhuma dificuldades, de maneira que ele era conhecido, por causa disso, como Messias. E aqui nós vemos um outro contraste apresentado pelo evangelista. Na verdade, Cristo, ele é a paz entre os homens, ele é o verdadeiro Messias, ele é o ungido por Deus. Os censos eram muito importantes para o império, pois através dos censos eles se calculavam os impostos que eram cobrados. Por isso é decretado nesta época ser feito um censo, para que possa ser atualizado as taxas dos impostos. Não muito diferente de hoje em dia. José, que era de Belém, precisava se deslocar com sua esposa, percorrendo uma distância de 130 quilômetros, onde até chegar em sua cidade, enfrentando sol, calor, escassez de água, poeira, pouca estrutura para passar a noite, e tudo isso sem falar com uma mulher gestante. Muitas mulheres estão aqui nessa noite, muitas que já tiveram filhos e sabem como é que é gestar. Imagina viajar 130 quilômetros no calor, no sol, com pouca água e ainda carregando alguém em seu ventre. Este censo mostra um outro contraste entre a pompa, o luxo dos palácios e a glória eterna de Cristo e de seu nascimento. Dessa forma, Deus usa este censo para que José fosse até a sua cidade em Belém e assim cumprisse a profecia de que de Belém sairia o rei, como nós lemos nesta noite em que essa 5, versículo 2 diz: e você, Belém Efrata, é pequena demais para figurar um grupo de milhares de Judá, e de você lhe sairá aquele que há de reinar em Israel. Pois José era da descendência de Davi, como Mateus relata na descendência que ele faz no início do seu evangelho. E Deus havia feito um pacto com Davi, o seu servo, dizendo: para sempre estabelecerei a sua posteridade e firmarei o seu trono de geração em geração. Este trono, ele vem permanecendo através de Cristo Jesus. Ele é o rei, o descendente de Davi, que reina sem fim por toda a eternidade. Jesus nasceu em condições completamente improváveis para que qualquer criança nascesse, mas que foram planejadas por Deus para que assim acontecesse. Não havia lugar naquela pequena cidade chamada Belém. Ela estava cheia devido ao censo. E não é como se houvesse também muitos lugares naquela pequena cidade para se hospedar, pois não havia. Jesus nasceu quando o plano divino, na verdade, estava completamente organizado. Todas as peças estavam no seu devido lugar, pois vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção do Filho. Gálatas 4, 4 e 5. Para isso, Deus usou um homem, um ímpio, um pecador, um homem completamente ganancioso para executar o seu plano, assim como ele usa hoje ainda pessoas ímpias e pecadoras para fazer o bem, e muitas vezes aos seus próprios filhos, como por exemplo quando vamos ao médico e ele nos receita uma medicação que nos fará ficarmos melhor de saúde, e ainda há outros médicos que até abençoam os cristãos, mesmo eles não sendo cristãos, concedendo até mesmo consultas
particulares de forma gratuita. Atualmente, o Natal ele tem se mostrado uma festa cheia de luxo, de pompa, com uma mesa farta, com muitas comidas, frutas belíssimas, muita ornamentação, mas tem sido um momento em que as pessoas compram presentes, mas se esquecem daquilo que de fato nasceu e precisa ser reverenciado. Tem sido uma ocasião, às vezes também para a ingestão de álcool de forma deliberada, mas na verdade o Natal não é sobre uma festa com uma mesa farta, sobre troca de presentes, não é uma casa cheia de luzes piscantes ou decorações de inverno. O homem tem sido reverenciado no Natal, enquanto na verdade Cristo é que precisa ser adorado. Ele é que é o qual nós precisamos render de graça e louvor por seu amor. O Natal é o cumprimento das promessas de Deus. Ele, o próprio Senhor, cumpre as suas promessas quando nós vemos o nascimento do Salvador. E esta é uma data que nós precisamos nos lembrar disto em nossas vidas. É o nascimento do Deus pessoal e relacional. É o Deus que se sacrificou por causa do seu povo. Ele é o Emanuel, é o nascimento do Salvador, que resgata homens da condenação eterna. O Natal é Deus mostrando aos homens que é Ele quem governa e tudo está sobre as suas mãos. Ele tem o controle de todas as coisas, Ele providencia tudo, Ele mantém tudo nas suas mãos fortes e poderosas. Quando o primeiro casal pecou lá no jardim, o homem ele não ficou perdido, mas desde a eternidade o plano de Deus já estava traçado antes da criação do mundo. Deus já estava com tudo planejado para que o homem fosse redimido e provasse da graça, do favor de Deus, da misericórdia e benevolência de Deus sobre a sua vida, como Deus enviou o seu Filho, Jesus Cristo, e ele, em obediência ao Pai, desceu do céu, habitou entre os homens para absolver aqueles que estavam debaixo da lei, a fim para que sejamos recebidos e adotados como filhos de Deus. Nós vimos ainda nesse texto que esta promessa é anunciada a pecadores. E uma das coisas incríveis do nascimento de Jesus é o retorno da revelação de Deus a homens pecadores, pessoas indignas e desprezadas. Por 400 anos Deus esteve em silêncio, não houve revelação, não houve profecia, e agora Deus envia os seus mensageiros, anjos seus, para entregar uma esplêndida, uma maravilhosa notícia a um grupo de pastores de ovelhas. Pastores eram trabalhadores desprezados, eram vistos de forma negativa, estavam à margem da sociedade, tinham uma reputação ruim, pois muitos confundiam, entre aspas, o rebanho do outro, tomando as ovelhas para si. E o fato destes pastores estarem cuidando desse rebanho durante a noite indica que na verdade era uma estação quente e não fria quando lhes foi anunciada esta mensagem. Os pastores viviam, eles dormiam, eles se alimentavam, passavam o dia e às vezes a noite, como nós vemos aqui, juntamente com o seu rebanho, para cuidar, guardar e protegê-los de todo o mal. Por isso tinham em suas roupas o cheiro, o sangue dessas ovelhas. Lucas nos diz que um anjo apareceu a esses pastores e a glória do Senhor veio e brilhou sobre estes pastores. Esta glória, que é a mesma glória da manifestação do Deus Trino, aqueles pastores, que significa a presença de Deus sobre eles. Por isso eles se enchem de medo ao estar diante da glória de Deus. Precisamos apenas lembrar como é a glória de Deus quando nós olhamos para o povo ao pé do Monte Sinai, quando aquela glória está naquele lugar e aquele monte estremece. Ninguém queria se aproximar e muito menos o poderia. Eles estavam apavorados diante da glória e seus corações se enchiam de temor. Mas logo eles foram tranquilizados com a mensagem. O anjo disse: se acalme, não tenham medo. Existe uma razão para tudo isso, para anunciar
anunciar a boa notícia, as boas novas de grande alegria para todos, até mesmo para aqueles os menores, os mais desprezados. Foram dizendo: alegrai-vos, o Salvador nasceu, Cristo Jesus, o Messias, o prometido, o vosso Senhor e Salvador. E aqui nós temos mais dessa notícia, uma notícia excelente. O Salvador nasceu, aquele que veio para entregar e fazer cumprir todas as exigências da lei, cumprindo sobre si, derramando sobre si a ira de Deus sobre o pecado que era nosso e não era dele, para dar vida a nós que não merecíamos a vida para homens, mulheres, crianças, liberdade para homens, mulheres e crianças que estavam presas ao pecado e condenadas ao inferno por toda a eternidade. Milhares de anjos aparecem diante daqueles pastores e cantam de grande alegria, dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens, a quem Deus, Ele mesmo, o detentor desta glória, quer que os homens estejam bem. Assim como pastores, eu e você somos pecadores. Assim como eles precisavam ouvir a notícia da salvação, nós também precisamos ouvir essa notícia todos os dias. Assim como eles temeram diante da glória de Deus, nós precisamos também temer a glória de Deus. Os anjos louvam a Deus e o seu louvor é uma belíssima de uma mensagem para que pecadores se arrependam de seus pecados e se voltem para Deus. A Deus, este Senhor majestoso de toda a glória, Ele que agora no infinito está dentro de um finito, em uma pequena criança. A Deus toda a glória e paz na terra. Ele que agora está habitando entre os homens para fazer paz entre homens pecadores que estão separados deste Deus santo. Não a paz humana, não aquela paz fingida, porque não estava em guerra no império. Também não é a paz natalina existente entre os familiares, aquela paz que deve reinar no período de Natal. Estamos no período de Natal, por favor, dizendo aos nossos filhos: não briguem, não deixem de rixa, de picuinhas, de falatório, de dissensões, de qualquer coisa disso. Não esta paz, na verdade, uma paz anunciada, a paz de Deus, a verdadeira paz, é a paz entre o homem e Deus, através do seu Filho, Cristo Jesus, que nasceu. Ele, o próprio Deus, em uma pequena criança, viveu, sofreu, morreu, mas ressuscitou para que tenhamos vida e paz com Deus por toda a eternidade. Homens este que Deus quer que eles sejam bem. O Deus da aliança não é um Deus que deseja o mal aos seus homens, também não é um Deus que deseja que os homens sofram como muitos pensam. Na verdade, a vontade de Deus é que eles se voltam para este Deus e o adorem e contemplem a sua glória. Por isso Deus não deu a sua lei para o mal, mas na verdade para o bem, porque Ele quer o bem dos seus filhos. Assim como o pai, quando proíbe a um filho de realizar alguma coisa, não é porque ele quer o mal daquele filho, é porque ele quer o bem, ele quer proteger, ele quer cuidar, quer que ele ande no caminho reto, no caminho certo e agrade os seus pais. Assim foi Deus como fez a lei. No entanto, nós não poderíamos cumprir a lei. Apenas um que poderia cumprir, e foi este, o próprio Deus encarnado. Nós vemos através desse texto também que esta promessa anunciada a pecadores, ela resulta a algo, ela traz um propósito, ela traz uma mudança aos nossos corações. Assim precisa acontecer. E nós vimos através da vida desses pastores resultando em salvação. Imagine a cena: anjos aparecem no meio da noite estrelada, onde não havia nenhuma luz, anunciando que o Salvador nasceu. Não em nenhum palácio, na verdade, em um local onde os animais ficavam, não em uma cama luxuosa, cheio de lençóis finos, mas um local onde os animais se alimentavam, não com aqueles lençóis finíssimos onde reis se envolviam, mas envolto a faixas de panos grosseiros,
que os pastores encontrariam na cidade de Davi, não na capital do império. Imediatamente após a saída dos anjos, estes homens, ele diz: vamos até Belém, vejamos os acontecimentos, aquilo que o Senhor nos deu a conhecer. Não foi simplesmente um anjo que lhes deu a notícia, foi o próprio Deus através de seus mensageiros lhe dando aquela notícia. Da mesma forma como o próprio Deus fala com nós hoje, fala com o seu povo, fala com homens e com mulheres através da sua mensagem, através da pregação. Tais pastores, bons judeus, conheciam a cidade de Davi, saberia onde o Messias haveria nascer, pois conheciam a Escritura. Por isso logo eles correram e foram para Belém contemplar o nascimento de Cristo Jesus, o seu Senhor, o Salvador, o resgatador dele, que traria a paz sobre as suas vidas. Apressadamente eles deixaram o rebanho, ovelhas que eram tão preciosas para eles, tão preciosas que o Senhor Jesus, mais à frente do seu ministério, ele vai nos contar uma parábola, que um pastor lhe deixa 99 atrás de uma ovelha de tão preciosa que ela é. Nós não sabemos quantas ovelhas haviam, mas sabemos que elas foram deixadas ali para ver o supremo pastor, o verdadeiro rei, o Messias. E chegando lá, tal como a mensagem que receberam naquela noite, naquele lugar, estava o seu Senhor, o Salvador, enrolado em faixas sobre uma manjedoura, e compartilharam com José e Maria tudo o que aconteceu e retornaram para o seu rebanho de forma diferente, com seus corações transformados, seus corações mudados, os seus olhos agora transformados, os seus ouvidos, uma vida completamente transformada, um coração trocado. Todo encontro com Cristo conclui, resulta em uma reação. E a reação desses pastores foi a melhor que se pode ter diante do Senhor, do Cristo, do ungido, do Messias. Foi retornar glorificando e louvando a Deus. A mesma mensagem anunciada hoje: paz na terra entre os homens, pois o Salvador nasceu, Cristo nasceu, o Salvador morreu, mas ressuscitou. Ele trouxe essa ira sobre si e colocou a justiça que era dele sobre a vida de homens que não mereciam, de pessoas que não mereciam. Mas agora nos resta uma pergunta: qual é a nossa reação nesta noite? Como sairemos nesta noite diante desta mensagem colocada diante de nós? Vamos continuar olhando apenas para nós mesmos de forma egoísta, como aquele rei, aquele imperador estava olhando, ou vamos sair como aqueles pastores diante de uma mensagem, completamente transformados e rendendo glórias e louvor a Deus diante desta mensagem, deste rei que morreu e entregou a sua vida em resgate de muitos? Meus queridos que estão presentes aqui nesta noite, chegamos ao final deste sermão, relembrando que o Natal, ele não é uma festa cheia de luxo, cheia de pompa. Na verdade é uma festa que está lembrando o Salvador das nossas vidas, ele, o descendente que esmagaria a cabeça da serpente, ele que veio neste dia, cumprindo assim as promessas de Deus desde o início da humanidade. O Natal é Deus mostrando aos homens que Ele governa tudo e todas as coisas, que tudo está sobre as suas mãos, Ele tem o controle de todas as coisas, e ainda que tudo pareça perdido, Ele está dizendo: não está perdido, pois eu estou entregando o meu Filho, para que tenham vida e vida em abundância. Por isso Deus providencia tudo, e não deixa homens perdidos em seus pecados e condenados à morte, mas Ele providencia um meio para que se possa sair deste lugar e alcançar e chegar diante de Deus em completa paz. Nasceu Jesus para salvar e resgatar os pecadores. O Natal também é tempo de anunciar as boas novas da salvação, assim como estes mensageiros fizeram, falar do nascimento do Rei, de Cristo, do ungido, aqueles que já receberam esta mensagem.
já saíram com seus corações transformados. Nesta época, na verdade, precisamos ser os primeiros a proclamar esta mensagem em todos os lugares e anunciar: o Salvador nasceu, não como uma propaganda, na verdade, como um anúncio de uma boa notícia, que vem antes de uma notícia ruim. Nós estávamos condenados, mas o Senhor nos amou e enviou seus filhos. E como os pastores que louvaram a Deus, nós também precisamos louvá-lo e glorificá-lo com as nossas vidas. Para que isto ocorra, é necessário que algo aconteça em nossas vidas primeiros. E esta ação é que nosso coração seja transformado, seja arrancado esse coração impostor e colocado um verdadeiro coração que ama a Deus, agora não mais predisposto a pecar, mas um coração agora disposto a obedecer a Deus com tudo que Ele é. O Natal é tempo de salvação, é tempo de redenção em Cristo Jesus, pois o nosso Rei, o nosso Salvador nasceu. Amém. Eu gostaria de convidar a igreja neste momento a fechar os seus olhos e fazer uma oração diante de Deus. Faça uma oração silenciosa agora diante de Deus. Qual é a resposta do seu coração nessa noite? Dependendo da resposta, eu estou aqui para ouvir a sua resposta quando a nossa proclamação encerrar. Oremos neste momento. Graças a te damos, Pai, por tão grande feito tu realizaste, porque tu nos amaste primeiro e enviou o teu filho que voluntariamente entregou a sua própria vida a nós, pecadores, Senhor. E aqui estamos diante de nós, o Salvador nasceu, o Messias, o Redentor, aquele que nos liberta do pecado, que nos liberta da condenação eterna, nos faz andar e caminhar, nos coloca diante de Ti agora em paz completamente contigo, Deus. Ó Santo Deus, que esta mensagem esteja em nossos corações, batendo e pulsando diante de cada batida do nosso coração que bombeia sangue para nós. Essa mensagem possa vir estar pulsando, enviando vida para os nossos corações, para os nossos olhos, para que possamos contemplar e visualizar Ele, o Rei que nasceu, o único que é o caminho, a verdade e a vida, e por meio de quem apenas nós podemos chegar diante de Ti e ter paz contigo, Deus. Nós Te louvamos, assim como os Teus mensageiros, aqueles antes Te louvaram, nós também dizemos glórias a Deus nas alturas, Senhor, por tamanha obra maravilhosa que Tu realizou, Senhor. Nós Te damos graças e rendemos a Sua glória, Pai, somente a Ti, Deus. Em nome do Teu Filho amado, do Senhor Jesus Cristo. Amém. Neste momento, nós vamos dar continuidade à nossa programação, ainda com uma outra música sendo cantada pelo coral Infanto Juvenil.
encerramento da nossa programação e logo em seguida eu darei os avisos desta noite. Deus Pai Santo, aqui, Senhor Deus, nós lembramos do Teu Filho Jesus, Senhor encarnado, que entregou a Sua vida por nós, Senhor. Nesta data, Senhor, neste período, nós lembramos disso de forma mais forte, mas que esta mensagem, que este acontecimento, esse fato, Senhor, que seja em nossas vidas, em nossas mentes e corações, todos os dias, não somente hoje, Senhor, mas todos os dias da nossa vida, Deus Pai. Que nós sejamos impactados através dessa mensagem, todos os dias da nossa vida, que nossos caminhos, pensamentos, desejos, vontades, Senhor, tudo seja para o louvor da Tua glória, e seja, Senhor Deus, através desta mensagem, sempre lembrando que o Salvador nasceu, o Redentor vive para toda a glória e para todo o sempre, Senhor. Assim eu te peço e te dou graças, Santo Deus e Pai, em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de agradecer a todos os que estão aqui presentes, que estiveram presentes nesta noite. Nosso muito bem-vindo a cada um de vocês. A Igreja do Evangelho aqui em São Paulo do Xingu está sempre de portas abertas a cada um de vocês que estão aqui presentes para retornarem novamente conosco. E com certeza os nossos irmãos que estão aqui presentes irão me cumprimentar logo na saída, me abraçar, desejar um Feliz Natal e também um ano vindouro repleto de bênçãos.